Quando você se refere ao ombro, ele não é somente uma articulação, ele é um complexo articular. E esse complexo articular possui 4 articulações, tá? Onde estão elas, Rogério? Eu vou mostrar as 4 aqui. Primeira coisa que você tem que entender. Então, o membro superior está pendurado na caixa torácica. Basicamente, vocês podem encontrar aqui 2 elementos de fixação na caixa torácica aqui, ó. Esses elementos aqui são os elementos que formam a famosa cintura escapular. Quando a gente fala de cintura escapular ou cíngulo do membro superior, significa os pontos onde eu tenho a fixação do membro superior ao esqueleto axial. Isso ocorre nesses 2 pontos aqui, ó, na articulação esternoclavicular e na articulação escápulo-torácica. A gente vai começar a nossa palpação óssea aqui do ombro, aqui na articulação esternoclavicular. E você vai fazer a autopalpação em você, porque às vezes você não tem quem palpar, só que você tem um corpo humano onde você pode treinar tudo isso. Às vezes você tem dificuldade de localizar essa articulação esternoclavicular, mas eu já achei a minha aqui, ó. É o ponto onde eu tenho minha articulação esternoclavicular. É onde vai começar a palpação óssea do ombro, tá? Você vai começar por aqui. Por quê? Porque aqui é caixa torácica, isso aqui é o externo. Rogério, eu tenho dificuldade de encontrar aqui articulação esternoclavicular. Calma, jovem. Faz assim, ó. Prende o ar e tenta respirar agora. Caramba, de novo. Prende o ar, tenta respirar agora. Tá vendo isso aqui que forma aqui no meio? O nome disso aqui é fúrcula, tá? A fúrcula é esse vão que se forma aqui, ó, entre os 2 músculos esternocleidomastoides, que são esses aqui, ó, direito e esquerdo, e onde eu tenho aqui, ó, a chamada incisura jugular do externo. Então isso aqui que vocês têm aqui bem na fúrcula é chamada incisura jugular, ó. Então, se eu encontrar a minha fúrcula, ó, que é o buraco, eu encontrar a minha incisura jugular, se eu arrastar meu dedo ao lado da incisura jugular, eu chego aqui na articulação esternoclavicular. Procurem você aí, você vai achar. Deixa eu ver uma coisa aqui no meu dicionário, que eu acho que eu nunca procurei isso aqui, no meu dicionário etimológico, o significado da palavra fúrcula. Ula é um diminutivo, né? Mas vamos ver o que é fúrcula. Eu tô com uma ideia na cabeça, mas às vezes não é, né? Vamos ver, fúrcula. Nossa, gente, que horror! Do latim, diminutivo de furca, forca. É forca. Caramba, cara! O nome disso aqui é forca, então é onde enforca a pessoa. Caramba, cara, que pesado, hein? Essa foi pesada, isso aí não gostei do nome da fúrcula, não. Pra mim o negócio foi pesado aí. É o seguinte, ó. Vocês vão começar pela fúrcula, que é o espaço entre os 2 esternocleidomastoides. O esternocleidomastoide, ele tem uma cabeça external, daí vem o nome externo, né? Deixa eu colocar aqui no programa pra vocês verem, ó. Só pra ficar bonito aqui pra vocês, ó. Pra vocês entenderem. A gente palpou isso aqui, ó. A articulação esternoclavicular. A gente começou aqui. Vai ser o ponto onde a gente começa o ombro. Aí, se eu colocar os músculos aqui agora, começar por a parte muscular, ó. Aqui entrou o esternocleidomastoide, ó. Você percebe que o esternocleidomastoide, ele tem uma cabeça external aqui, ó. Essa aqui é a cabeça external, evidentemente, porque tem origem no manúbrio external, que é essa porção superior do externo. Então essa aqui é a porção external, que é o que dá o primeiro nome do esternocleidomastoide. E você percebe que o esternocleidomastoide tem também uma cabeça clavicular aqui, ó. Então, o que eu chamo de fúrcula é esse espaço aqui, ó, entre as 2 cabeças externais aqui, ó. Então aqui eu tenho a forca, é onde enforca a gente aqui, ó. Isso aqui é incisura jugular, tá? Aqui eu tenho a incisura jugular do externo. E aí se você arrastar seu dedo um pouquinho pro ladinho da incisura jugular, olha onde vocês chegam aqui, ó. Na articulação esternoclavicular. Então é muito importante para você entender isso, ó. Então às vezes você tá com dificuldade de começar a palpação óssea, você tem que ter uma referência para seguir. Só referência para começar tudo no ombro. Fúrcula, tá aqui, ó. Incisura jugular. A incisura jugular é dolorida. Sabe que o osso externo é um osso dolorido, né? A gente tem terminações nervosas no periósteo dele, terminações livres,
que tornam ele mais dolorido do que o normal, tá? Inclusive, quando a gente tá num hospital, para quem for trabalhar em UTI, vocês vão ter que avaliar a escala de Glasgow, né? A escala de coma, né, do paciente, dos níveis de consciência. E quando o nível de consciência da pessoa tá rebaixada, você tem que fazer um estímulo de dor para ver se a pessoa não reage à dor. E geralmente a gente faz isso sobre o externo. Você pega o dedo, faz assim, ó. Eu sugiro que vocês não façam isso em vocês agora. Vocês façam em alguém, mas não conta para ninguém. Se tiver alguém do lado de vocês, vocês vão fazer assim, ó. Pega essa parte aqui e chama a pessoa. Ei, vem cá. Aí você vai lá, coloca essa parte no externo e... doeu em mim aqui. Então o externo geralmente é dolorido. Então pra gente começar a palpação, tá aqui, ó. Qual lado que eu tô? É esse aqui, ó, direito. Ó. Fúrcula, incisura jugular. Eu escorrego meu dedo ao lado da incisura jugular e encontrei aqui, ó. Articulação externoclavicular, ó. Se eu colocar um dedo na incisura jugular e o outro na clavícula, você vai perceber que o externo tá parado, tá? Qual que é o dedo? Esse aqui, ó. Esse aqui tá parado porque a caixa torácica é o apoio pro membro superior. E aí você percebe que quando eu faço os movimentos, ó, principalmente movimentos de elevação do ombro, ó, você percebe que esse dedinho aqui que tá na incisura jugular tá parado, ó. Não se movimenta, e o dedo que está na clavícula se movimenta. Então você achou a articulação externoclavicular, você pode palpar toda a extensão da sua clavícula aqui, ó, porque a clavícula é um osso subcutâneo, tá? Deixa eu tirar a parte muscular aqui do programa, para vocês se orientarem aqui, ó. Então eu vou tirar os músculos agora, para você não se confundir, ó. Então o que a gente fez? Encontrou aqui a incisura jugular, aí a gente deixou um dedinho na incisura jugular e outro na clavícula e fez isso aqui, ó. Você percebe que a clavícula se movimenta. E aí eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui, ó, quando eu encontro esse ponto de articulação, como a clavícula é um osso subcutâneo, se eu colocar a pele aqui, ó, vocês vão perceber que a clavícula é um osso subcutâneo, ó. Ele é visível na maior parte das pessoas, tá? Às vezes a pessoa tá gordinha, não aparece e tal, mas normal, quando você palpar, você encontra ela naturalmente, tá? Então isso aqui, ó, você vê que a clavícula... ela é subcutânea e ela fica marcada na pele aqui, ó. Tá? Então ela tá bem marcadinha na pele, ó. Toda a extensão da clavícula, geralmente, ela é visível, tá? Então, às vezes, é só você encontrar o ponto que eu tenho entre o externo e o acrômio, e aí vocês delimitam onde está a clavícula, que ela está aqui, ó. Eu vejo, ela é visível, ó. Apesar da gente treinar a palpação, ela é visível aqui, ó. Aí aqui eu vou ter o ponto da articulação externoclavicular, e aqui, ó, vocês já veem uma outra estrutura aqui, ó, que é o acrômio. É onde vai terminar a clavícula. Então a clavícula, ela vai se estender nessa região bem subcutânea mesmo, que vocês estão vendo aqui, ó. Eu consigo palpá-la em toda a sua extensão aqui, ó. Por isso que ela tem uma porção external, que é a porção medial dela, e ela tem também uma porção acromial, que é a porção distal dela. Essa parte central aqui é o terço médio da clavícula, tá? Mas isso é para vocês perceberem que a clavícula, basicamente, ela é visível, tá? Então é um osso visível, subcutâneo e facilmente palpável, que vocês estão fazendo essa prática aí. Vocês estão percebendo como é fácil fazer a palpação da clavícula? Então tá fácil, ó, tá? Então é a primeira coisa que vocês têm que encontrar aqui. Façam a autopalpação. Você sabe que externo com S, sabe o que significa? Peito masculino. Eu posso estar errado, mas eu vou buscar aqui. Se eu não me engano, o termo externo significa peito masculino. Vamos ver aqui. Externo. Ah, acertei, moleque. Tá aqui, ó. Eu sabia que eu lembrava disso. Tá aqui, ó. Só pra vocês verem que legal, ó. A origem do nome. Ó. Externo, do grego externon, que significa peito masculino, tá? Então, quando você tá fazendo uma prova e você escreve, o professor pergunta que osso é esse aqui. Aí você escreve externo com X, tá totalmente errado. Porque externo significa do lado de fora, como o Brito falou. E externo com S significa peito masculino. Mas aí serve para mulher, serve para homem, serve para todo mundo. Externo não tem gênero, não. Já tá na hora da Nômina dar uma melhorada nessa bagaça aí. Ô Nômina, vamos deixar isso aí sem gênero. Externo podia ser só peito, mas a origem do nome é antigo, né? O externo com S, a origem do nome é peito masculino. Então tá aqui, ó. Eu tô palpando aqui a clavícula. E aí a questão é a seguinte, né? A parte mais complicada para vocês agora vai ser a seguinte.
Como a clavícula é um osso subcutâneo e facilmente palpável, vocês começaram palpando a clavícula na articulação externo-clavicular, aí andou aqui, ó. A minha clavícula é torta, eu já falei pra vocês aqui, ó. Tem um buraco na minha clavícula aqui. Minha clavícula boa é a esquerda. Não tem problema, ficou um vão aqui, ficou um buraco pra mim aqui. Vocês vão perceber que quando chegar aqui na parte mais alta do ombro, ó, vocês vão perceber que existe... É assim que vocês entendem a palpação articular, tá? Vocês entenderem bem como palpa a articulação. Vou dar um exemplo aqui no antebraço para você entender bem isso que eu tô falando, ó. Eu tenho aqui o estiloide da ulna, ó. É um osso também que fica subcutâneo aqui nessa porção medial do antebraço. Ele é bem subcutâneo aqui, ó. Tanto que às vezes você cai assim, pode fraturar a ulna, né? A ulna, geralmente, ela ocorre em traumas dessa forma porque é um osso subcutâneo aqui. Quando ele chegar aqui no punho, eu vou ter a presença do estiloide. E aí quando vocês palpam o estiloide, vocês vão ver que o estiloide termina num buraco aqui, ó. Numa depressão, ó. Aí eu tenho um outro osso do outro lado, só que eu tenho um buraco aqui, ó. Nesse buraco eu tenho a fibrocartilagem triangular, né? É um espaço articular aqui. Então vocês vão perceber que vocês conseguem diferenciar a parte óssea da parte articular, porque quando vocês estiverem palpando, quando o osso terminar, geralmente tem uma valetinha. Então essa valetinha é o marcador do final da clavícula aqui, tá bom? Então eu vou palpar nessa aqui, que essa aqui tá melhor, tá? A outra, essa aqui é zoada. Então tá aqui, ó, tô vindo aqui, ó, palpando aqui, palpando. A clavícula é um S, né? Ela faz uma curva. Quando chegar aqui na porção mais alta do ombro, ó, vou encontrar aqui, ó, uma depressãozinha no final dela aqui, ó. Do lado dessa depressão vai ter uma estrutura plana. Vocês têm que treinar essa palpação em vocês. Treina isso, ó. Vocês vêm aqui na clavícula, aí no final dela vai ter uma depressãozinha, acabou. Onde você sente a depressão, acabou a clavícula. Aí você vai perceber que depois desse ponto que tem a depressão, vai ter uma estrutura plana ali em cima. O que é isso? O que vocês estão palpando? Eu vou descrever para vocês aqui, ó, para vocês entenderem melhor isso que vocês estão palpando, ó, para você entender o espírito da coisa, ó. Vocês começaram a palpação aqui, ó, na esternoclavicular. Aí a clavícula é um osso subcutâneo, vocês palparam facilmente, vocês viram que ela faz uma curva. Aí vai chegar uma hora aqui no ombro, na parte mais alta do ombro, você vai perceber que a clavícula acaba, vai ter uma depressão aqui, ó, e depois dessa depressão vai ter uma bagaça plana, que é isso aqui, ó, que é o acrômio. Então, o acrômio é essa estrutura plana que vocês têm no ponto mais alto do ombro. Você sabe que esse termo acrômio, quer ver, ó, quando vocês olharem aqui, ó, vocês estavam palpando assim, ó. Veio aqui na clavícula, ó, vou fazer todo o caminho que você fez, ó. Palpou a clavícula, na parte superior dela, veio. Quando chegou no final da clavícula, o que tem aqui? Um vão, que é a articulação acrômio-clavicular, e depois desse vão tem uma coisa plana aqui, ó. Essa coisa plana é o acrômio. Esse termo acrômio, a origem do termo, isso aqui, ó, vem de acro. Tem duas terminologias, ó. Acro mais homo. Vamos traduzir esse nome para você, meu amigo. O que é acro? Acro é o ponto mais alto. Rogério, qual que é o que eu posso fazer para lembrar de acro? Eu não sei se você vai lembrar disso, mas lá na Grécia, que esse nome é grego, você tem a... Como que chama a capital da Grécia, Jesus? E olha que eu fiz turismo na faculdade e eu era bom de geografia. A capital da Grécia é Atenas. Aí Atenas tem a cidade alta, que é chamada Acrópole. Por que chama Acrópole? Acro é alta, pole, cidade, entendeu? Acrópole é a cidade alta. Então, acro de acrômio significa porção mais alta. Esse termo homo, do grego, significa ombro, tá? Então, o acrômio, ele tem esse nome, agora você está aprendendo isso. Porque acrômio significa o ponto mais alto do ombro. Na verdade, o ponto mais alto da escápula, né? Porque a escápula antigamente era chamada de omoplata, né? Então, a escápula tinha esse nome aqui, ó, omoplata. Então, o que é omoplata? Plata é placa, é a chapa, e o omo do ombro. Omoplata, o nome antigo da escápula era esse. Então, o ponto mais alto da omoplata, ó, você vê que é o acrômio aqui, ó. Você entende o porquê dos nomes agora? É o ponto mais alto da omoplata aqui. Vocês perceberam como que é a palpação desse negócio? Aí é assim, ó. Você vem aqui e encontra o final da clavícula. Como que é o final, Rogério? Ó, sensibilidade da ponta do seu dedinho aí, ó. Chegou no final da clavícula, você vai sentir um vãozinho. É pequeno, tá? Porque a articulação que eu tenho entre as duas é plana, uma articulação bem junta, elas são bem justapostas, tá? E quando a gente tem essas articulações bem justapostas nesse ponto, na hora que você passa esse vãozinho, você já vai sentir o acrômio aqui, ó. O acrômio é uma estrutura bem plana mesmo.
tá? Ela é bem plana, lateralizada. E ela vai ser o início da espinha da escápula. Se você perceber aqui no nosso esquema aqui, ó, você já sabe o que significa acrômio, tá? A partir de agora você já sabe o que é um acrômio. Se eu virar de costas aqui, ó, a escápula, você percebe o seguinte, ó, a parte superior é o acrômio, é plano, e você percebe que o acrômio é a continuação da espinha da escápula aqui, ó. Que às vezes você estuda, quando você está estudando parte óssea é o horror, né? Você fica estudando as coisas e não sabe nem o que é o que, né? Vou ajudar você, ó. A espinha da escápula, que é palpável posteriormente também, a gente não vai fazer essa autopalpação, porque isso eu vou fazer com o auxílio do meu irmão, quando ele estiver na próxima aula que a gente for usar ombro, mas tá aqui, ó. Eu tenho a espinha da escápula aqui, ó. Ela separa a fossa supra e a fossa infraespinal aqui. E a continuação da espinha, ó, é o acrômio, ó. Então, a partir do conhecimento desses nomes aqui, existe muita coisa no ombro. Ó. Por que fossa supraespinal? Porque ela fica superior à espinha. Supra de superior, espinal de espinha. Infraespinal, infra de inferior, espinal de espinha. Então, daí vem os termos supra e infraespinal. A continuação da espinha forma o acrômio aqui, ó. E o acrômio é importante porque vocês aí já acharam também a segunda articulação que a gente tem aí no complexo do ombro. É essa aqui, ó. A articulação entre a clavícula e o acrômio. Essa articulação aqui, ó. Chamada articulação acrômio-clavicular. Vocês viram que a gente já encontrou duas articulações aí? Articulação externo-clavicular, entre o externo e a clavícula. A articulação externo-clavicular é uma articulação da cintura escapular, tá? A gente coloca como uma articulação do complexo do ombro, mas é uma articulação da cintura escapular, porque faz junção com o esqueleto axial. Aí a gente encontrou a clavícula, e encontrando o final da clavícula, a gente encontra aqui a articulação acromioclavicular, que é essa aqui, ó. Entre o acrômio e a clavícula aqui, ó. É uma articulação que eu tenho aqui, que ela fica acima da glenomeral aqui. Isso aqui é bastante interessante. Até vou falar para vocês sobre o acidente que eu tive aqui, coisas comuns, correlações clínicas aqui. Geralmente a fratura da clavícula, quando a pessoa cai de moto ou de bike, ou cai da própria altura, se dá no terço médio, tá? Então essa fratura de terço médio é muito comum aqui na clavícula, porque a clavícula ela vai ficando mais fina conforme ela vai chegando na sua porção acromial, então é uma porção mais frágil dela, tá? Que essa porção clavicular é tubular, aí aqui eu vou tendo uma região mais plana e achatada aqui. Geralmente nessa zona de transição entre a parte tubular e a parte chata dela, a gente tem a fratura, tá? Então é geralmente uma fratura de terço médio. Fica melhor se fizer a cirurgia, mas você pode optar também por um tratamento conservador que funciona bem se o desvio não for tão grande. E aqui eu tenho uma coisa que pode acontecer também quando o camarada cai de moto, ruptura da articulação acromioclavicular, e quando romper essa articulação é bastante interessante. A clavícula ela vai fazer assim, como ela vai estar fixa aqui ainda na sua porção ternal, ela vai fazer isso aqui, ó. Vou dar um exemplo para vocês aqui, para vocês entenderem, ó. Clavícula torta. Se eu tiver a ruptura dessa articulação acromioclavicular aqui, ó, a clavícula sobe aqui, a clavícula vai ficar deformada. Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai descolar, porque aqui eu tenho a articulação acromioclavicular, é uma articulação importantíssima nesses movimentos de elevação, depressão, protração, retração do ombro e alguns movimentos rotacionais quando a gente movimenta a escápula. Então é muito importante essa articulação. Só que às vezes quando você cai, e se a clavícula não quebrar, o que pode acontecer é você ter uma ruptura, né, uma luxação acromioclavicular, e aí a clavícula faz isso aqui, ó. Ela sobe, ela fica para cima. Isso é chamado sinal da tecla de piano, tá? É um sinal clássico de luxação acromioclavicular. E aí você vem aqui no exame físico e faz isso aqui, ó. Aí você volta ela pro lugar, depois que você tira a mão, ela... Esse tipo de lesão é sempre cirúrgico, tá? A pessoa não tem a opção de não operar, porque a dor é muito intensa, e quando ele faz esses movimentos aqui, ocorre um deslocamento bem grande da clavícula. Então é um tipo de luxação que tem que ser operada, não tem choro nem vela. Por isso que você ouve falar que às vezes é pior você ter uma luxação do que você quebrar um osso. Você quebra um osso, ele consolida. Se você tiver uma luxação, você tem que operar.
Ou reduzir, né? Dependendo da articulação. A redução às vezes resolve, mas esse tipo de desarticulação aqui só é corrigida na base da cirurgia. Vocês veem como é importante vocês palparem vocês mesmos, fazer a autopalpação. O terceiro complexo articular que a gente vai encontrar é o mais importante do ombro, é esse aqui, ó. É a articulação glenohumeral. Evidentemente é a parte mais famosa do ombro, tá? Ela ocorre entre a cavidade glenoide da escápula e a cabeça do húmero aqui, ó. Mas para vocês encontrarem essa articulação glenohumeral e fazer a autopalpação dela, e aí a gente vai entender os exames para síndrome do impacto. Eu vou falar para vocês de alguns deles aqui. Vocês têm que entender vocês não têm que entender o esquema da classificação da glenohumeral aqui. Para palpação, pouco importa glenohumeral aqui, tá? Você deve estar achando um absurdo isso. Mas calma, jovem, você vai entender o que eu tô falando. O que é importante você encontrar tubérculos humerais aqui, ó. Para você fazer a palpação e encontrar a articulação glenohumeral e entender a mecânica dela no ombro, quer ver, ó? O que eu vou fazer aqui, ó? Faz isso vocês, ó. Eu quero que vocês façam isso aqui no ombro de vocês, ó. Abraça o ombro de vocês, ó. Vocês vão colocar o dedão aqui na clavícula, coloca o dedão na clavícula, abraça o deltoide até onde vocês conseguirem aqui, ó. É isso que eu quero de vocês. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer movimentos rotacionais do ombro aqui, ó. Apertando, aperta. Vocês vão apertar aqui, ó. Eu tô apertando meu ombro nesse ponto, ó. Quando eu faço rotações humerais aqui, ó, o que eu tô sentindo? Eu tô sentindo que no meu dedo tem uma coisa girando ali. Vocês sentiram isso quando vocês abraçam o ombro? Vocês sentem uma coisa girando na mão de vocês, ó? Ó. Não é legal isso? Aí vocês vão fazer uma palpação mais refinada agora. Vocês vão colocar o polegar bem na parte anterior aqui do ombro e vocês vão colocar o dedo indicador mais para a porção lateral aqui, ó. Agora vocês vão fazer só isso aqui, ó. Agora a mágica vai acontecer, ó. Vocês estão vendo essa imagem aqui em cima, ó? Olha a imagem aqui, ó. O que vocês estão vendo lá na frente? Vocês estão vendo o tubérculo menor na frente. Quando eu estou palpando aqui essa porção anterior com o meu dedão, quando eu faço isso aqui, essa rotação, ó, eu estou sentindo o tubérculo menor do húmero girar aqui sobre o meu dedão. E quando eu estou aqui com o dedo indicador na região lateral do ombro, eu sinto o tubérculo maior girar. Então eu consigo sentir os tubérculos quando eu faço essa palpação. Você pode palpar em você mesmo. Porque às vezes a gente vê em algumas aulas, o pessoal fala assim, para fazer a palpação do ombro, vocês já viram quando vocês acham um vídeo? O paciente, não sei. Cara, vocês podem fazer isso em vocês. Quando você faz em você, você pode errar bastante em você a palpação, que depois você acerta nas outras pessoas. Porque é importante para você sentir diferentes densidades de estruturas. Você tem um ombro mais gordinho, que é diferente, que é difícil de achar as coisas, um ombro mais magrelinho, que você encontra tudo. Às vezes você encontra um ombro tão magro que você consegue ver as estruturas. Então é muito importante que você entenda isso. Às vezes quando você vê uma pessoa bem magra, você consegue ver a articulação acromioclavicular aqui, fica aquela elevação entre as duas estruturas. Então é importante que você tenha isso em mente. Você pode palpar em você. Não é proibido fazer autopalpação. Quando você vê, tem que ter um paciente. Não tem que ter um paciente. Você pode fazer em você. Pratica a autopalpação aí. Senão você vai ficar perdendo tempo procurando um paciente, um amigo, e às vezes você não tem amigo, você é sem amigo, e aí? Fazer o quê? Palpa em você mesmo. Todo mundo tem um ombro. Você palpa aí. Nem todo mundo tem um ombro amigo. Hello, darkness, my old friend. Mas todo mundo tem um ombro. Para você encontrar os tubérculos humerais, você tem que abraçar o ombro e fazer rotação. Isso é muito importante para você entender os testes de compressão subacromial. Porque quando a gente faz teste em rotação interna, isso é teste para compressão do supraespinhal. Quando a gente faz teste em flexão do ombro, é teste para bíceps. E quando a gente faz teste em rotação externa, é teste para o infraespinal. Então, para você entender a dinâmica dos testes supraespinal, para saber se é o supraespinal que está mesmo lesado. Para você entender como eu faço essa compressão do supra, eu vou mostrar para vocês hoje, vocês têm que entender a dinâmica do ombro, entendeu? Então, entenda a estrutura, senão você não vai conseguir entender mais nada aqui. Verifica aqui, ó, glenoide, cabeça do húmero, mas o que importa são esses tubérculos aqui.
aqui, ó. É isso que importa pra gente, ó. Se eu olhar lateralmente aqui, ó, você vai perceber o seguinte, ó, que o tubérculo menor, agora eu vou colocar uma camada aqui, ó. Isso aqui que vai ficar em rosa agora é o tubérculo menor. Esse é o tubérculo menor. Você vai verificar o que aqui, ó? Que o tubérculo menor, ele é anterior, tá? Você olha o tubérculo maior de frente. Ó, vou deixar bem de frente mesmo. Tá vendo que o tubérculo maior, ele se apresenta anterior aqui? Então é o tubérculo maior que vocês estão palpando com o polegar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui na tela grande. Então, quando eu pegar aqui com o polegar, eu abracei meu ombro e pego essa parte anterior, quando eu fizer a rotação, ó, essa estrutura que eu sinto rodar no meu dedo aqui, ó, que tá aqui na frente, ó, isso aqui é o tubérculo menor, porque o tubérculo menor, ele fica apontando para frente, como vocês estão vendo aqui, ó. Tubérculo menor, ó, tubérculo menor é anterior. Tubérculo maior, ele é lateral. Vocês estão vendo que o tubérculo maior, ele fica mais visível lateralmente aqui, ó. Então ele é grandão, tá? Então, esse tubérculo grandão, ele fica posicionado mais lateralmente, se vocês perceberem, ó. Eu tenho o tubérculo menor apontando para frente, ó. Eu acho que isso aqui vai sumir quando eu pôr a seta. Não, não sumiu não. O tubérculo menor aponta para frente. O tubérculo maior aponta para lateral. Aponta para fora, lateralmente. Por isso que quando a gente está fazendo essa palpação, esse exercício aqui, ó, você coloca o polegar anteriormente e o indicador lateralmente. Sabendo disso, quando vocês fazem esse movimento rotacional, vocês sabem o seguinte, ó, o que está rodando no seu dedão é tubérculo menor. O que está rodando no seu indicador aqui, ó, é tubérculo maior. Isso é passível de anotação. Tubérculo menor aponta para frente. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Tubérculo menor aponta para frente, tubérculo maior aponta para lateral. Então, por isso que vocês palpam o menor com o polegar e o maior com o indicador. Aí é só fazer rotação. Gente, não palpa o paciente de vocês como se ele fosse um cadáver, um morto. Você fica lá assim, ó. Você tá palpando, não sabe nem o que você tá palpando. Fica assim, oh, meu Deus. O que eu tô palpando? Pede para a pessoa fazer movimentos. Você palpou? Pede movimento para a pessoa, porque fica mais fácil de você achar essas duas estruturas. Essas estruturas valem mais para a gente do que a própria articulação glenomeral. Porque a articulação glenomeral, existem alguns problemas relacionados à glenomeral, tá? O problema mais comum é a luxação anterior, é quando a glenomeral ela sai do lugar, é a luxação anterior, fica um degrau aqui, é visível, tá? Você vai ver um degrau aqui na parte anterior. Deve ser reduzida, nem sempre é cirúrgica. E quando a pessoa tem luxações frequentes, ela vai ter uma fratura óssea de impactação na cabeça do húmero, que é chamada fratura de Hill-Sachs. Essa fratura de Hill-Sachs, ela é uma fratura impactada aqui na cabeça do húmero, porque toda vez que o ombro cai, ele vai gerar uma impactação aqui na cabeça do húmero, então a cabeça do húmero acaba ficando deformada. Então a fratura de Hill-Sachs é uma deformidade óssea na cabeça do húmero aqui, é uma fratura, tá? É um tipo de fratura. E eu posso ter também áreas de lesão no lábio glenoide, tá? O lábio glenoide, que é uma estrutura para aumentar a área de superfície do... Deixa eu só mostrar para vocês o que é o lábio glenoide, só para você entender o que eu quis dizer aqui, ó. Será que isso aqui... Ah, tem, ó. Isso aqui é o lábio glenoide, ó, que é chamado também de labrum. O lábio glenoide, ele aumenta a área de superfície da glenoide para melhorar a acomodação da cabeça do húmero aqui, tá? Então, são alguns problemas que a gente tem aqui nessa articulação. Só que esse tipo de problema, quando for lesão de Bankart ou lesão de Hill-Sachs, é só confirmável em exames complementares, tá? Principalmente ressonância magnética contrastada, e sai bem isso aqui. Raio-X a gente consegue ver fratura de Hill-Sachs. Quando a pessoa está luxada, a gente vê no raio-x o braço de fora aqui, fica totalmente fora da articulação. Mas o que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte, ó. Deixa eu tirar uma camada aqui. Porque aqui, ó, vocês percebem que entre o tubérculo menor e o tubérculo maior, a gente tem uma coisa passando aqui. O que é isso? Isso aqui é o tendão longo do bíceps, tá? Isso aqui é a bainha do tendão longo. E se eu colocar os músculos agora, isso aqui é a cabeça longa do bíceps, ó. A cabeça longa do bíceps, ela vai passar no sulco que eu tenho entre os dois tubérculos. Existe um sulco aqui entre os dois, que é para passagem do tendão longo do bíceps. E o tendão longo do bíceps também é palpável aqui no seu compartimento anterior do ombro. Lembra, olha que legal quando vocês aprendem palpação. Lembra que o polegar, vocês palpam o tubérculo menor, ó, pedi aqui, ó. De rotação, achei o tubérculo menor aqui, ó. Tá achado aqui, tá aqui. Tubérculo maior, tá aqui, ó.
mas vou pedir rotação para encontrar. Eu sei que entre esses dois tubérculos, eu vou ter a passagem do bíceps aqui, ó. Então, isso aqui é onde eu vou ter a passagem no meu tendão longo do bíceps. Então, o que eu tenho? Quando eu palpei, o que eu tinha aqui, ó? Aqui eu tenho o tubérculo menor. Rogério, como você sabe? Movimento rotacional. Eu tô cansado de palpar meu tubérculo menor, já sei onde tá ele. Tubérculo maior aqui, ó. Ele é bem maior, ele é grandão. Entre os dois tubérculos tem um sulco de passagem. Então vocês vão palpar entre os dois tubérculos, vocês vão perceber que no meu ombro aqui, quando eu palpar isso aqui, ó, fica melhor se você fizer o movimento em supinação, ó. Vou colocar meu braço sobre a mesa. Você vai ver isso aí agora. Quando eu palpar o tendão do bíceps aqui no sulco, ó, vocês vão perceber que vai dar um pulinho aqui no meu ombro, ó. Ó, vê se vocês acham isso no ombro de vocês, ó. Entre os dois tubérculos tem uma cordinha, ó. Você tem que palpar nesse sentido, ó. No sentido lateral. No sentido crânio-caudal não serve, tá? Porque como o tendão tá atravessando no sentido longitudinal, você tem que palpá-lo assim, ó. Então quando eu fizer isso aqui, ó o tendão do bíceps pulando aqui, ó. Você vai ver que tem uma estrutura que pula no seu dedo aí. Essa estrutura é a cabeça longa do bíceps. Tá? Então é uma estrutura muito importante para você palpar, que um dos testes especiais, que é o teste de SPEED, tá? Que é um teste que você faz esse movimento, você pede isso aqui para o paciente e faz esse movimento aqui, ó. Você pede uma flexão. Geralmente quando a gente faz a flexão resistida em supinação, a gente está isolando o bíceps, porque o bíceps é um flexor do ombro e um supinador. Tá? Então a gente pede o movimento do bíceps. Geralmente a pessoa vai sentir uma dor no compartimento anterior, tá? É uma das doenças chamada de síndrome do impacto aí. E você pode fazer esse teste de SPEED também. Você pode pegar com a outra mão que você não está fazendo resistência e palpar o tendão do bíceps, porque algumas pessoas, sabe o que pode acontecer? Você tá vendo isso aqui, ó? Eu tenho um ligamento entre o tubérculo menor e o tubérculo maior. Esse aqui é o ligamento transverso do húmero, ó. Isso aqui é chamado ligamento transverso. Eu vou deixar o húmero na camada óssea para destacar bem ele. Esse aqui é o ligamento transverso porque você percebe que a cabeça longa do bíceps aqui, ó, quando ela passa pelo sulco, ela passa protegida pela bainha até ele se inserir lá no tubérculo supraglenoidal, lá na parte superior da glenoide. Quer ver, ó? Vou deixar todo mundo transparente, ó. Tá vendo que o tendão longo do bíceps ele vai passar por uma bainha, passa por dentro da articulação glenomeral e aí ele vai se originar aqui. Se eu falei inserir, eu quis dizer originar. Ele está originado aqui, ó. Então ele passa por dentro da articulação glenomeral, depois por dentro da bainha e aí ele fica contido pelo ligamento aqui, ó. Esse ligamento transverso aqui ele é importante para estabilizar a cabeça longa do bíceps nessa região, porque não é incomum, às vezes a pessoa gera uma lesão na cabeça longa do bíceps e assim a impactação foi tão grande que ele rompe esse ligamento também e o tendão fica instável. Quando o tendão do bíceps fica instável nesse ponto, a pessoa sente dor também. Às vezes quando você faz um movimento, é bom você palpar também a cabeça longa do bíceps nesse ponto, que você vai perceber que ela se movimenta quando você está fazendo a resistência. Você faz a resistência, a cabeça do bíceps se movimenta para fora. Então isso é um sinal claro que está havendo alguma instabilidade do tendão longo do bíceps nesse ponto, tá bom? Isso é uma coisa legal de vocês conhecerem. É só na prática que vocês vão conseguir encontrar o que vocês precisam no paciente de vocês. Então, pratiquem em vocês mesmos. Olha só uma coisa legal aqui, ó. Pensa comigo aqui, ó. Vocês encontraram os tubérculos. Tubérculo menor, tubérculo maior. Que é o seguinte, esses tubérculos aqui, você vai entender que eles são os pontos de inserção. Agora eu vou tirar o tecido conjuntivo para você não confundir músculo aqui não. No tubérculo menor, eu tenho a inserção somente de um músculo, que é o subescapular aqui, ó. Só tem um músculo inserido no tubérculo menor, é o subescapular. Por isso que ele é o tubérculo menor, porque tem menos gente inserida nele. Então ele é menor, lógico. O tubérculo maior, ele é maior porque eu tenho 3 músculos inseridos nele aqui, ó, gerando tracionamento sobre ele, formando um tubérculo mais robusto. Superiormente eu tenho o supraespinal e aqui posterolateralmente eu tenho o infraespinal e o redondo menor. Então, se vocês perceberem, eu tenho um músculo inserido no tubérculo menor, que é o subescapular, vou fazer a multisseleção, e 3 músculos inseridos no tubérculo maior, supra, infra, redondo menor. Esses músculos que ficam inseridos nos tubérculos são os músculos do manguito rotador. Se não está inserido nos tubérculos, não é músculo do manguito rotador. Eu vou fazer aqui um adendo agora. Eu utilizo como base o Moore, o Tortora, Sobota, e eles são claros nisso, tá? Manguito rotador são 4 músculos. Ficam inseridos nos tubérculos e acabou.
É subescapular, é supra, é infra e é redondo menor. Acabou! Ah, mas falaram pra mim, Rogério, que a cabeça longa do bíceps também faz parte do manguito rotador. Aí eu pergunto pra você, cabeça longa do bíceps tá inserida ou originada nos tubérculos? Não. É manguito rotador? Nente, não. Tá? Ele tá originado no tubérculo supraglenoidal. Não faz parte. Redondo maior, Rogério, tá aqui embaixo, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é o redondo maior. Redondo maior, tá inserido nos tubérculos? Não, ele fica inserido abaixo do tubérculo menor aqui, ó. Bem próximo aqui, no ponto de inserção do músculo latíssimo do dorso e do peitoral maior também. Que o peitoral maior, ele vai vir aqui para se inserir aqui no ombro também, ó. Se eu colocar peitoral maior, você vai ver que ele vai vir aqui para se inserir nesse ponto também, quer ver, ó? Ele vem aqui para se inserir nessa parte inferior aqui, aos tubérculos, ó. Então, peitoral maior não faz parte, porque não está inserido nos tubérculos. Redondo maior não faz parte, porque não está inserido nos tubérculos. Por essa régua você podia falar também que o grande dorsal, né, o latíssimo, do manguito também, porque está inserido praticamente no mesmo ponto do redondo maior. E o tendão longo do bíceps não faz parte. Sinto informar, são somente 4 os músculos do manguito rotador e são músculos que têm relação com os tubérculos humerais. Rogério, por que esses músculos têm relação com os tubérculos humerais? Porque como a articulação glenohumeral é uma articulação, ela é esferoide, mas a glenoide ela é muito rasa para a cabeçona do húmero, o que a gente vai ter para adaptar esse formato? Ó, cabeça e aqui glenoide, né? Ferrou. Reta com redonda. Lábio glenoide, mas ele faz uma estabilização parcial só. O que mais que eu vou ter aí? Ligamentos glenohumerais, que não vai ajudar muito. Quem ajuda na estabilização dinâmica da articulação glenohumeral são esses músculos do manguito. E se vocês observarem esses músculos do manguito rotador, olha isso, ó, vou aproximar eles aqui, ó. Tô numa vista lateral aqui, ó. Agora olha só, o que eles estão fazendo? Eles estão abraçando a cabeça do húmero através dos tubérculos e fazendo isso aqui, ó. Vem cá, meu filho! Eles dão aquela apertada aqui na cabeça do húmero, favorecendo uma melhor estabilidade dinâmica da articulação glenohumeral. Então, uma das funções primárias dos músculos do manguito é estabilização dinâmica da articulação glenohumeral. Aí eles fazem também movimentos, tá? Mas é importante vocês perceberem isso. Ele tem uma função estabilizadora. E aqui vem um macete legal, olha que interessante. Lembra que o tubérculo menor aponta para frente? Ó, menor aponta para frente. Quem está inserido no tubérculo menor? O músculo subescapular. Então o músculo subescapular, quando ele contrair, o que ele faz? Ele puxa o tubérculo menor para dentro e eu faço rotação interna. Então o músculo subescapular, ele está nesse ponto para quê? Para rodar o ombro para dentro. Os outros que estão aqui no tubérculo maior, eles rodam o tubérculo maior para fora. O infraespinal e o redondo menor são rotadores externos, porque ficam inseridos no tubérculo maior. Então, quando eles tracionam o tubérculo maior, se vocês observarem, eles ficam posicionados mais posteriormente. Quando eles rodarem o ombro, rodam para cá. Quando o subescapular roda o ombro, ele roda para cá. Entendeu a dinâmica da coisa? Subescapular roda internamente. Redondo menor e infraespinal rodam para fora. E o supraespinal, como ele fica posicionado superiormente ao tubérculo, ele inicia a abdução do ombro. E aqui vem uma coisa interessante, ó. Os problemas do ombro que a gente tem, né, que provocam síndrome do impacto, eles têm esse nome porque a gente tem impactação subacromial aqui. Esse aqui é o ligamento coracoacromial, ó. Tem um ligamento que se estende do coracoide ao acrômio. Se vocês perceberem aqui, a gente tem um túnel, ó. Isso aqui é um túnel subacromial, ó. Qual que é o problema desse túnel aqui? Agora vocês vão entender a dinâmica do ombro. Toda vez que vocês fazem um movimento de abdução ou de flexão, durante a abdução, o que vocês vão fazer? Olha aqui, ó. Lembra que vocês conseguem palpar o tubérculo maior aqui lateralmente? Se você fizer uma abdução agora, você vai perceber que quando você faz a abdução, seu ombro vai começar a estralar. Por que isso acontece? Porque eu começo a ter impactação do tubérculo maior com o acrômio, principalmente aqui, com esse arco coracoacromial aqui. Quando eu tenho essa impactação, quem está no meio? O tendão do supraespinhoso aqui, ó. Por isso que o tendão do supraespinhoso ele sofre tanto com problemas, né, relacionados a inflamações. Porque quando eu faço a abdução, eu tenho impactação subacromial e aí eu tenho aí uma estrutura, né, uma desafogada aqui no supraespinhoso, que é a bursa subacromial, né, que é essa aqui, ó. Você tem essa bursa que é subacromial e aqui eu tenho uma bursa subdeltoide, ó.
Então, essa bursa subacromial aqui, ela existe para minimizar a impactação que eu tenho entre o tubérculo maior, o acrômio e o supraespinhal. Então é um elemento de proteção do supra aqui. Mas tudo tem limite, né? Às vezes você é cabeleireiro, por exemplo, e trabalha em abdução o tempo todo. Os caras têm inflamação crônica do supra com bursite subacromial, tá? Esse tipo de lesão associada é muito comum. Para você fazer testes para saber se o tendão do supra tá lesado, é super fácil, tá? Porque assim, se você pensar, em quem que eu tenho que... Assim, pensa clinicamente agora. Quando a pessoa vai fazer um movimento de abdução, ele faz um movimento de abdução, e aí quando eu estiver na abdução, a partir dos 70, 80 graus, eu começo a ter impactação aqui. O que eu faço para aumentar a impactação? Rotação interna. Quando você faz rotação interna, cara, entende a dinâmica agora. Toda vez que você faz um teste, que nem Hawkins Kennedy, por exemplo, o paciente fica assim, aí você força. Eu tô forçando em quê? Rotação interna. Teste de Jobe e de Neer é feito em rotação interna. Por quê? Porque quando eu fizer a abdução mais rotação interna, o que eu estou fazendo? Eu faço a abdução, impacto. Aí eu faço rotação interna para quê? Para esmagar o supra. Quando eu faço um teste desse tipo, eu preciso saber se o supraespinhoso ele está acometido de alguma inflamação. E geralmente esses testes em abdução e rotação interna, eles já detectam alguma alteração do supra, tá? Que são as lesões mais comuns do ombro. Ah, Rogério, e quando for bursite subacromial, como eu sei quando é bursite subacromial e quando é impactação do supra? De duas formas. Você pode, quando a pessoa estiver fazendo a abdução, você vai fazer um teste de descompressão. Então você vai pegar lá no antebraço ou na mão da pessoa e vai puxar para descomprimir, ou seja, você vai aumentar esse espaço subacromial aqui. E aí quando a pessoa começa a fazer o movimento de abdução, durante o movimento a pessoa não sente dor. Aí quando você solta, aí ele volta a sentir dor. Então isso é um teste interessante para a gente diferenciar quando a alteração está no supra ou quando a alteração está na bursa, tá? Na bursa, geralmente a gente pede o teste de descompressão ou teste de decoaptação. Tem uns nomes esquisitos, né? Você entendeu a dinâmica? Quando a pessoa está fazendo abdução, se eu descomprimir, se eu puxar o braço, o que eu faço? Eu aumento esse espaço subacromial, entendeu? E aí eu dou uma desafogada na bursa aqui, reduzindo a dor que a pessoa sente durante a abdução. São testes onde você vai fazer impactação mesmo da estrutura, tá? Rogério, por que a cabeça longa do bíceps, essa aqui, ó, ela entra como síndrome de impacto? Vou mostrar para você agora. Eu vou ter que tirar as outras estruturas para você entender isso, ó. Que são três, né? As patologias que se enquadram em síndrome de impacto, tá? Deixa eu tirar tudo primeiro, só para você entender o espírito da coisa aqui, ó. São três as patologias. O que é síndrome é um conjunto de sintomas, né? Você tem a tendinite do supra, a bursite subacromial e a terceira condição é a tendinite da cabeça longa do bíceps. Por que a cabeça longa do bíceps também entra em síndrome de impacto se ela está tão longe do acrômio? Porque o tendão longo do bíceps ele vai impactar no ligamento coracoacromial aqui, ó. Se você ver, eu tenho um arco coracoacromial aqui, ó, que ele é osteofibroso, né? Ele é ósseo na parte acromial e ele é fibroso, né, na parte ligamentar aqui. E aí quando você faz um movimento de flexão do ombro, quando eu faço a flexão do ombro, eu posso impactar o tendão longo do bíceps nesse ligamento coracoacromial aqui, ó. A impactação do bíceps não é diretamente no acrômio, tá? Ela se dá no ligamento coracoacromial. Para a pessoa ter esse problema do supra e da bursa, geralmente do supra, tá? Ele tem que ter o acrômio ganchado, tá? O acrômio geralmente é plano, mas tem pessoas, tem uns abençoados por Deus, que o acrômio faz isso aqui, ó. Ele é um gancho. E aí, evidentemente, você reduz aqui o espaço. E aí, qualquer coisinha já gera impactação aqui. Então, não é qualquer pessoa que vai sofrer de impactação subacromial, tá? Geralmente, a pessoa tem um acrômio mal feito aqui, tá? Que é o acrômio ganchoso. E quando ocorrer a impactação do bíceps, a impactação do bíceps ocorre sobre o ligamento coracoacromial. A impactação do bíceps é mais fácil de vocês acharem, porque assim, ó, vocês viram que os testes de supraespinhoso, eles ocorrem em rotação interna. Se você pedir supinação e rotação externa e uma flexão do ombro, nessa flexão do ombro, quando você faz força, o cara vai sentir dor aqui na cabeça longa do bíceps. E se ele não sentir essa dor quando você está fazendo a força, você vai pedindo para ele subir cada vez mais. Aí quando
tendão longo do bíceps impactar no ligamento coracoacromial, ele vai sentir dor, entendeu? Então é importante que vocês entendam isso, tá? Para vocês entenderem cada músculo que está lesado aqui na síndrome do impacto, é importante que vocês façam testes, avaliação. Por isso que é importante que vocês saibam palpar as estruturas. Eu espero que vocês tenham feito isso em vocês aí e aí que essas informações tenham sido válidas, tá bom?